Bom dia a todos, então. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. A gente vai iniciar aqui o nosso atendimento do primeiro horário, com a oração de São Francisco. Se alguém quiser cantar junto, fiquem à vontade, tá bom? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. A gente tem feito palestras aqui agora, né, nos nossos trabalhos, palestras curtinhas, né, relacionadas aos animais. Hoje quem vai fazer para a gente é a Bianca, ela é trabalhadora nossa, médica veterinária também. Vai falar um pouquinho sobre homeopatia. Hoje, inclusive, é um dia muito importante para a homeopatia. A Bianca vai explicar para vocês certinho. Bom dia, gente. Eu sou a Bianca, como o Wilson falou. Obrigada pela presença. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a homeopatia veterinária, tá? A homeopatia é uma abordagem, né, natural para a saúde dos animais. Então, a gente vai falar sobre a homeopatia, né? Então, o que é? É uma prática terapêutica que busca tratar os animais de forma individualizada e natural, estimulando o organismo a encontrar o seu equilíbrio e promover a cura, tá? Com base nos princípios da homeopatia, essa abordagem considera o animal como um todo, levando em conta não apenas, né, a parte física do animal, mas mental, emocional do animal. Então, trata como um todo, porque o animal também tem a parte mental, né? E para falar, né, da homeopatia, a gente tem que falar quem inventou a homeopatia, quem foi o criador da homeopatia. A gente vai falar um pouquinho de Samuel Hahnemann, tá? Ele é o criador da homeopatia, ele foi um médico alemão. Ele desenvolveu os princípios fundamentais e os fundamentos, né, da homeopatia no final do século XVIII. Ele publicou uma obra chamada Organum, a Arte de Curar, em 1810, onde ele descreveu os princípios da homeopatia e sua abordagem terapêutica. Aí, por que eu estou falando um pouquinho dele hoje? Em 2 de julho, né, de 1843 foi o desencarne dele. Então, hoje é dia 2 de julho, por isso que a gente trouxe esse tema aqui hoje na palestra. Então, o Samuel Hahnemann acreditava que a doença poderia ser tratada por substâncias que, em doses maiores, poderiam causar sintomas semelhantes aos da doença em pessoas saudáveis. Então, ele tomava aquela medicação e teriam os sintomas, tá? Então, ele desenvolveu um princípio da lei dos semelhantes. Então, eu tomo aquela substância e fico com os mesmos sintomas daquela doença. Então, se chama lei da semelhança por conta disso. Segundo esse princípio, essa substância é capaz de causar determinados sintomas em um indivíduo saudável que pode ser usado para tratar o paciente que apresenta sintomas semelhantes, como eu disse. Em 1790, ao traduzir o livro do médico escocês William Cullen, ele deparou com uma descrição da utilização de uma planta chamada quinina. Essa planta era utilizada para o tratamento de malária. E aí, por ter propriedades tônicas e adstringentes, tá? Então, ele não concordava com aquilo, porque não parecia... Por que ele está usando aquela planta e está dando certo, né? E aí, o que ele fez? Ele resolveu experimentar nele
E aí fez umas doses altas em minutos para ver a reação que dava aquela planta. E aí ele viu, observou, né, que desenvolveu, né, os mesmos sintomas. E aí ele foi vendo que aquela planta dá os mesmos sintomas da malária. E aí, depois de interromper esse ciclo de dose alta, né, ele obteve boa saúde, ficou bem. E aí ele concluiu que a planta curava a malária, por provocar sintomas semelhantes dos doentes em pessoas sadias. Então, a partir disso, ele foi desenvolvendo, experimentando outras plantas para verificar. Vamos ver se outras plantas acontecem isso, outras substâncias acontecem isso, para ver mesmo se aquela ideia dele estava certa, né? Então, semelhante cura semelhante. Essa era a ideia de Samuel Hahnemann. Então, comprovou, né, a base da homeopatia. E a cura dos semelhantes, sendo inicialmente citada por Hipócrates, então vem lá, né, 5 anos antes de Cristo, o qual enunciou: a natureza do indivíduo doente deve ser semelhante à natureza das substâncias curativas. Então ele disse isso. Então, mais ou menos a mesma lei dos semelhantes. E também foi citada por Paracelso no século XVI, mas nenhum dos dois conseguiu comprovar para estabelecer um sistema de tratamento. Então, por isso que daí depois ele vendo essas teorias, começou a analisar, o princípio da homeopatia. A homeopatia provém do termo grego, homos pathos, que homós é igual similar e pathos é igual sofrimento, doença. Então, a lei dos semelhantes é uma lei universal. O grande mérito de Hahnemann, né, foi desvendá-la e aplicá-la ao uso medicinal. Então, Paracelso já dizia que o que matava não era o veneno, e sim a dose. Com trauma, né, de toda essa medicina de medicações tóxicas, fez com que Hahnemann estabelecesse um ideal de cura, que seria uma dose mínima daquela substância com grande eficácia e que provocasse menor dano possível para o organismo. Então, ele precisava de pequenas doses para não ter os efeitos colaterais e realizar uma dinamização dos medicamentos homeopáticos. Esse método de diluir e succionar é o que cria o medicamento homeopático. A sucção é um modo de sacudir com movimentos ritmados. O simples fato, né, de fazer esse movimento faz com que a diluição não cria nada. Então, se só fosse diluir a planta, não iria ter a mesma eficácia, né? Então, por isso que a sucção é o que cria mesmo a homeopatia, que ela faz uma liberação de energia e o poder curativo das substâncias através dessa sucção. Então, a contribuição do Hahnemann para a medicina foi significativa, e seus ensinamentos e princípios continuam sendo a base da homeopatia até os dias de hoje. A homeopatia se tornou uma prática terapêutica amplamente reconhecida e utilizada em diversos países ao redor do mundo. Então, eu vou falar um pouquinho da homeopatia veterinária, né? A homeopatia veterinária é um sistema de medicina integrativa que utiliza substâncias diluídas, como eu disse, e dinamizadas para estimular a capacidade de cura do organismo do animal. O tratamento homeopático é baseado na lei dos semelhantes, como a gente já falou. E aí, quais são os benefícios da homeopatia? A gente tem segurança para estar utilizando ela. As substâncias homeopáticas são altamente diluídas e o que torna seguras e livres dos efeitos colaterais, né, indesejados. E também faz o estímulo à cura natural. A homeopatia estimula o próprio organismo do animal a promover a cura, fortalecendo seu sistema imunológico e equilibrando suas energias vitais. A homeopatia veterinária pode ser eficaz no tratamento de uma ampla variedade de doenças, como alergias, problemas de pele, distúrbios digestivos, problemas comportamentais, desequilíbrios hormonais e muitas outras doenças. Também ela previne doenças, tá? Além de tratar as doenças existentes, a homeopatia também pode ser utilizada de forma de prevenção, ajudando a fortalecer a saúde do animal e reduzindo a incidência de doenças. A gente pode estar utilizando uma medicação, por exemplo, para fígado, aquele animal que a gente já sabe que já tem aquele problema em fígado, e aí para não aumentar as enzimas, para continuar estável aquele problema daquele animal.
E a gente pode fazer, né, integrar a homeopatia junto com a medicina tradicional, que são as alopatias, medicações. Então é possível fazer esse conjunto, né, para tratar, né, e muitos médicos veterinários integrativos fazem essas abordagens de combinação, né, com os tradicionais e os homeopáticos, para oferecer um cuidado abrangente aos animais. Então, a gente adapta o tratamento de acordo com a necessidade do indivíduo de cada paciente. Então, se o animal precisa de alguma coisa, precisa de ser agora, então entra com a medicação junto com a homeopatia. Então, a gente faz essa abordagem mais ampla, tá? E aí é um pouquinho sobre isso, tem vários tipos de homeopatia, tem oral, tem injetável, tem homeopatia para casos de animais com câncer, que são injetáveis, eu não sei se vocês conhecem, chamam Viscoalbo, eu utilizo bastante, tem dado bastante resultado, mas eu quis falar um pouquinho para vocês, geral, assim, para a gente entender como veio a homeopatia e como é utilizada, tá bom? Muito obrigada. Sejam bem-vindos e qualquer dúvida tem o meu Instagram, meu e-mail, e se vocês precisarem, qualquer coisa estou à disposição, tá bom? Obrigada.